Olá a todos, que a graça de Deus esteja com todos vocês. Meu nome é Thales, bem-vindo ao meu canal. Darei continuidade à leitura do Atos. Hoje iremos ler o Atos 2, a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impiedoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que fomos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar dessas grandezas de Deus, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. O sermão de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Parando um pouco para falar sobre isso, já está sendo confirmado um pouco. Manchas no sol está aparecendo e na lua também. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as cadeias da morte, pois não era possível que fosse retirado por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido.
Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encheras de júbilo. Homens, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento de que sua descendência levaria a Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido, Pai, a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vendes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A conversão de 3.000 almas. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A união dos cristãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. No caso, eram as pessoas, que se tornaram a igreja, o templo do Espírito Santo. Como vimos aqui na leitura de Atos capítulo 2, quando você é batizado pelas águas e se arrepende dos seus pecados de coração e tudo mais, e você aceita seguir o caminho de Jesus Cristo, ali pregar a palavra, ajudar o próximo, viver em comunhão com Deus, dentre si cai o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem, ele enche o seu corpo, ele te dá sabedoria, te dá dons espirituais, e ali você usa para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa boa, para ser um ser humano bom, para viver em plena comunhão com Deus. Por isso eu peço a todos vocês, há muitos, que infelizmente, como eu tinha dito em um vídeo anterior, há muitos cristãos que são batizados com a água, que vão nas religiões, que ouvem as palavras pregadas pelos pregadores, mas para fora da igreja, para fora do templo ali, eles cometem pecados horríveis à presença de Deus,
que é o quê? Humilhar o próximo, que vai contra o segundo mandamento, que é incentivar a briga, que é a inveja. Um dos piores pecados perante a Deus é a inveja, pois da inveja se pode até matar uma pessoa só por causa daquilo que a outra pessoa tem. Então eu peço-lhe a vocês aí cristãos que já foram batizados, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês se querem dizer cristãos, pessoas em Cristo, façai o que Cristo quer que seja feito. Não tenhas pecado. Ah, mas o que está pedindo é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Houve-se um humano, um homem, um único homem, que provou toda a sua soberania e amor, respeito a Deus. E todo mundo conhece este homem. O nome dele era Jó. Ah, mas Jó teve paciência. Não. Jó não teve paciência. Jó teve fé. E ele creu em Deus desde o dia do seu nascimento até o dia da sua partida. E mesmo ele ter sido testado por Satanás para que ele negasse o nome de Deus, ele não negou em nenhum momento. Ele perdeu tudo, mas mesmo assim ficou ali, perseverando e confiando em Deus. Então eu peço a vocês, se alguém falar que é difícil, lembra de Jó. E outra, não é difícil. Vamos basear o primeiro mandamento. O que é o primeiro mandamento? Amar a Deus. Beleza. O que é amar a Deus? É você não orar para nenhum outro Deus. Para você não fazer coisas que dá a entender que você está adorando outros deuses. E sim só o Criador. Segundo mandamento. Amar o próximo. O que é amar o próximo, na verdade? O que para você seria amar o próximo? É você viver a sua vida tranquila. É você não cobiçar nada do próximo. É você não ter inveja. É você conseguir tudo que você tiver que conseguir pela sua vontade, pela sua força, pela sua fé em Deus. É você praticar a caridade quando puder. Ajudar um próximo necessitado. Às vezes um próximo precisa de comida, ajude com o que você tiver. Se você não tiver naquele momento, beleza. Quando você tiver podendo, vai e ajude. É você respeitar. É você viver em comunhão, em harmonia. É isso que é seguir o segundo mandamento. É difícil? Não. Mas para quem diz que é cristão e não é, pelo fato de viver no pecado e estar cheio de raiva dentro de si, aí já é complicado. Mas para quem diz que é cristão verdadeiro, é fácil. Infelizmente, tribulações todo mundo tem, só que são testes para cada vez mais as pessoas provarem que são fiéis a Deus. Lembra de Jó? Já pensou se cada pessoa hoje tivesse o mesmo teste que Jó teve? Quantos iriam para o inferno? Quantos iriam se condenar? Muitos. Então pensem nisso. Às vezes o fardo que vocês acham que é pesado, não é. Porque tecnicamente vocês não têm, entre aspas, um fardo para levar. Porque o fardo Cristo já levou na cruz. Ele morreu para que todos os seres humanos da terra, sem exceção, tivessem direito à salvação, desde que eles se arrependessem dos seus pecados, se convertessem a Ele, fossem batizados e neles habitassem o Espírito Santo. Então façai, siga o caminho de Deus verdadeiramente. Cumpra os 2 únicos mandamentos de Cristo. E deixar de lado tudo que é impuro. Para encerrarmos, peço-lhe a todos vocês
Que fechem seus olhos, coloquem suas mãos no coração e vamos ali orar o Salmo 91. E peço-lhe a Deus, antes de fazer a oração do Salmo 91, que o Espírito Santo e que todos os anjos do Senhor visitem a casa de todas as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo neste momento, não importa a hora do dia, que visitem e que livre essa pessoa que está assistindo neste momento de toda inveja, de todo o mal, de todos os espíritos ruins que tiverem nesta pessoa neste momento, nesta casa. Que a casa dessa pessoa, se estiver pesada, seja aliviada. Eu peço-lhe ao Espírito Santo que encha de graça cada pessoa. Peço-lhe aos anjos do Senhor que protejam a casa dessa pessoa, que afaste todo o mal, que afaste as pessoas invejosas, para que elas assim sempre prosperem. E que se tiver um doente nessa família, peço-lhe ao Espírito Santo e em nome de Jesus que essa pessoa seja curada. Basta a pessoa profetizar com fé e que isso aconteça em nome de Jesus. Porque para a doença, todas as doenças, existe uma única cura e essa cura é Cristo. Não há uma doença que não tenha cura desde que a pessoa tenha fé e crê em Deus. Pois Deus, Ele é o médico dos médicos. Vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voa de dia, e nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão engraçadamente me amou, também o livrarei. Poloei de um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, meu Pai, meu Criador, abençoai a todos, Senhor. Que o Espírito Santo encha todas essas pessoas com a graça celestial, dando a elas sabedoria sagrada de Deus, para que assim elas possam mudar completamente de vida, meu Pai, e seguir corretamente conforme tem que ser seguido. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo. E que o Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Amém.